Estamos aqui, final de junho de 2011, prestes a iniciar uma palestra com o Rynn aqui no Vegetas. Hoje, o Rynn é um historiador norte-americano. A especialidade dele é a história do vegetarianismo. Ele é, sem dúvida, a principal referência mundial no que diz respeito à história do vegetarianismo, né? Autor de 7 livros. E ele vai falar hoje sobre a história do John Kellogg, que é o inventor dos cereais desidratados, inventor da pasta de amendoim, entre outros alimentos. Então ele vai contar um pouquinho da história da vida desse personagem que foi vegetariano e justamente teve o intuito de criar esses alimentos, né, os primeiros análogos da carne, inclusive, para promover o vegetarianismo. Então, Rynn, pode nos contar mais sobre o tópico de hoje? Can you tell us more about the topic of today's lecture? Yes, I'm going to be speaking about Dr. John Harvey Kellogg, who is a seminal figure in the American vegetarian movement. I like to refer to him as the Leonardo da Vinci of the epigastrum, because he was versatile like Leonardo and perhaps the greatest food inventor who ever lived. O Rynn vai falar hoje sobre o John Kellogg, que é uma figura marcante da história do vegetarianismo norte-americano, né? E ele se destaca por ser um inventor de alimentos, né? O Rynn costuma se referir ao Kellogg como o Leonardo da Vinci dos alimentos, porque ele é um grande inventor culinário. And he is the inventor of one of the most popular foodstuffs, which has changed the eating habits of the world, really, certainly in the breakfast eating habits, and that is cornflakes. Ele foi inventor de um alimento que mudou os hábitos das pessoas em muitos países, né, especialmente no café da manhã, que é justamente os flocos de milho. And his other invention, which has changed the eating habits of the world, is peanut butter. This was a byproduct of his quest for the perfect peanut cutlet, the perfect nut cutlet. He discovered by accident. He discovered peanut pâté, or peanut butter, which has revolutionized the eating habits of people at lunchtime throughout the world. What was he looking for, Rynn? He was looking for the perfect nut cutlet. Cutlet, not like a meat. Nut meat cutlet. Yeah. Outra invenção dele, além dos flocos de milho, foi a pasta de amendoim, né? Ele inventou isso por acidente, enquanto ele testava com amendoim para poder fazer um filé, ou enfim, um corte, né? Uma imitação, análogo da carne, feito com o amendoim, e acabou chegando por acidente a esse patê feito com o amendoim. E que também revolucionou o hábito de muitas pessoas, especialmente em alguns países, utilizado no horário do almoço. And then, so he revolutionized breakfast with cornflakes, lunch with peanut butter and peanut butter sandwiches, and then for dinner, he developed the first meat analogs, such as seitan, or meat made from wheat made from pulverized peanuts, meat made from soy. So he was the developer and inventor of the first meat analogs, which revolutionized the dining habits of millions throughout the world. Então, além de revolucionar a maneira como muitas pessoas faziam seu café da manhã, seu almoço, ele também revolucionou o horário do jantar, inventando análogos da carne. Então, ele foi inventor do primeiro análogo de carne feito com glúten, né, uma proteína do trigo, feito com soja e com outros derivados vegetais. So he was
100 years ahead of his time, and he developed these foods quite deliberately to affect a change in people's eating habits, to try to lure them away from the meat-centered diet to a vegetarian diet. Então ele foi um inventor que estava bastante adiante do seu tempo, né? E ele deliberadamente criou esses alimentos no intuito de facilitar, né, o processo de afastamento das pessoas numa dieta centrada na carne. He was a medical doctor, the first medical doctor professionally trained, rigorously trained as a physician to advocate a vegetarian diet. Ele foi um médico, né? Ele era médico e foi o primeiro médico a ser treinado, né, enquanto um médico clínico, para orientar e tratar de pessoas vegetarianas. And he was more than just a passive participant in the vegetarian movement. He was a real activist and a militant vegetarian who took the cudgels up against the meat industry in North America. Ele foi mais do que um mero vegetariano passivo, né? Ele foi de fato um ativista, né, que enfrentou a indústria da carne, né, na América do Norte. He was the author of more than 50 books. He was a spellbinding lecturer, and he was as prominent a surgeon, as famous and renowned for his surgeries, as he was a food inventor. E ele foi autor de mais de 50 livros, né? Um grande palestrante e tanto quanto ele era conhecido pelas suas invenções alimentares, ele também era tido como um excelente cirurgião. His surgical specialty was the abdomen. He was a gastrointestinal surgeon, and he was an expert on digestion and food assimilation. And all of this, the impetus for all of this was Seventh-day Adventism, the vegetarian sect founded in North America towards the end of the 19th century. And he was raised as an Adventist, and he was confirmed in his vegetarianism by working for the founder of the Adventist movement. And they paid his way through medical school, the founder of Adventism. So he was something of a patron saint of Seventh-day Adventism. A especialidade do Dr. Kellogg era em cirurgias do abdômen, né? Ele era um cirurgião gastrointestinal. E o que motivou, né, ele a se tornar um defensor do vegetarianismo e um inventor de alimentos nessa área foi a seita religiosa, né, dos Adventistas do Sétimo Dia, fundada na América do Norte na época em que ele viveu, e a fundadora da seita religiosa dos Adventistas foi quem patrocinou, né, a ida a ele à escola médica. Então ele foi como ele foi uma pessoa muito reconhecida e incentivada na época pela sua relação com a igreja adventista e por justamente ser uma pessoa que estava trazendo novidades importantes para a propagação dessa religião. So we can't underestimate the influence of Dr. Kellogg, firstly in inventing these meat analogs that helped to popularize vegetarianism, and then as in his surgical specialty establishing the first vegetarian health center in North America, and which spread Adventist hospitals throughout the world. So Dr. Kellogg has had an enormous impact on the eating habits of the world, really in the direction of ethical vegetarianism.
Nós não podemos subestimar a influência do Dr. Kellogg, além de inventor de alimentos e um cirurgião. Ele foi também o fundador da primeira clínica, né, adventista de saúde nos Estados Unidos, e que, a partir disso, deu origem a todos os hospitais adventistas que estão espalhados por todo o mundo. And there are Adventist vegetarian restaurants and food emporia throughout the world where they sell many of the foods that were invented by Dr. Kellogg. Existem hoje em todo o mundo restaurantes vegetarianos, empórios vegetarianos baseados na Igreja Adventista e que vendem esses produtos que foram antes inventados pelo Dr. Kellogg. And I believe there's an Adventist center in São Paulo, isn't it? Of long standing. O Rynn está notando que existe inclusive em São Paulo um centro de saúde adventista que já dura, que já persevera há muitos anos. And remember Rachel, the speaker at the Ainda? Enda, in Belo Horizonte. O Rynn tá lembrando. O Rynn já foi palestrante aqui no Encontro Nacional de Direitos Animais nas 2 edições que o Vedas organizou aqui no Brasil, e ele está lembrando que também nesse encontro participou a Raquel, né, que também vem de uma família adventista de Belo Horizonte. Então, notando aí que como essa filosofia, né, se espalhou por todo o mundo. So that's just a small measure of how Adventism has impacted the vegetarian. Só um pequeno sinal que ele se lembrou agora como uma referência local aqui no Brasil de como que isso se espalhou por todos os lados. Okay, thank you, Rynn, for your always your contribution to our local movement here with your knowledge and your availability. Estou agradecendo, Rynn, pela disposição dele sempre de trazer informações e colaborar com o conhecimento dele aqui para o nosso movimento aqui no Brasil.